Vamos ao Senhor em oração. Pai, eu venho até Ti em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Senhor, Tu sabes todas as coisas. Elas estão diante de Ti como um livro aberto. Quem consegue esconder seu coração de Tua presença e de Teu olho? As obras mais espertas dos homens estão expostas à Tua frente. Tua onisciência não conhece limites. E se não fosse pela graça, eu seria de todos os homens o mais apavorado. Mas há a graça abundante e gloriosa. Derramada sobre o mais fraco dos homens e abundando para a Tua glória. Pai, eu Te louvo e Te adoro e agradeço por tudo que Tu és e tudo o que Tu tens feito. E não há ninguém como Tu, nos céus ou na terra ou debaixo da terra. Tu és Rei e não há nenhum outro. Tu és Salvador e não compartilhas esta glória com nenhum outro. Pai, nesta noite, Tu me conheces e sabes da minha grande necessidade de graça. Por que estou aqui a não ser que Tu chamaste o mais fraco dentre os homens, o mais desprezível dentre os irmãos? E que, pela Tua graça, muitas vezes o menor ensina o maior. E esse é sempre o meu caso. E eu Te louvo, eu Te adoro. Pai, ajuda-nos nesta noite. Para o vento com a eloquência. Para o inferno com o intelecto brilhante, Pai. Deixe que a verdade venha, que homens sejam transformados. Que o estado da Tua igreja seja mais glorioso. Eu oro por graça sobre graça e misericórdia sobre mim mesmo e sobre os ouvintes que estão presentes aqui. Ajude-nos, ó Deus, e nós seremos ajudados. E nos gloriaremos nesta ajuda. Em nome de Jesus. Amém. É um grande privilégio estar aqui esta noite. Um espantoso privilégio estar aqui diante de vocês. E falar de coisas como avivamento, reforma, o trabalho de Deus entre seu povo e entre os homens. Mas esta noite irei compartilhar com vocês uma acusação. Uma acusação. Mas é uma acusação de esperança. Enquanto eu estava orando sobre o que eu deveria fazer, esta série de reuniões, cheguei a uma grande conclusão, um grande fardo que foi colocado no meu coração. Precisamos de avivamento. Precisamos de um despertar. Mas não podemos simplesmente esperar que o Espírito Santo venha e limpe toda a bagunça que fizemos. Temos uma clara direção da palavra de Deus no que diz respeito ao que Ele tem feito através de Cristo. E como Ele espera que vivamos. A como Ele espera que ordenemos a sua igreja. E faz pouco bem aos homens clamarem por manifestações extra-bíblicas, quando princípios bíblicos são violados ao nosso redor.
Eu quero que você saiba disso. Há pouca necessidade para o diabo e os homens maus se oporem a um homem orando por avivamento, a não ser que ele também esteja trabalhando por reforma. Nós temos recebido verdade. E nós não podemos simplesmente fazer o que é certo aos nossos próprios olhos e depois esperar que o Espírito Santo venha e abençoe o nosso trabalho. Ao olharmos para o Antigo Testamento, vemos que Moisés recebeu muita detalhada explicação sobre como construir o templo. Agora, isso foi dado para o bem de Moisés, ou para o bem da igreja. Eu acho que o que está sendo explicado aqui é que Deus é específico na sua vontade. E que nós não devemos presumir que podemos pegar o menor detalhe e ignorá-lo. Agora, eu sei que sou um homem frágil. E sei que sou esbofeteado por muitas fraquezas. Mas tenho uma acusação. E eu não posso chamar de minha acusação, porque quem sou eu para acusar alguém? E não posso chamar de acusação de Deus, pois como posso presumir sobre seu nome, Senhor? Mas eu vou dizer isso. Quando eu olho para a igreja e a comparo com as Escrituras, eu vejo que há certas coisas que têm que mudar. E eu não sou Martim Lutero, isso não são as 95 teses pregadas na porta de Wittenberg. Mas este é um fardo em meu coração e eu devo partilhá-lo. Eu devo partilhá-lo. Agora deixe-me dizer isso. O que eu vou dizer irá irar algum de vocês. Mas permitam-me adverti-los. Pode ser verdade que você será capaz de me acusar de arrogância. Pode ser verdade que você não goste de como eu irei falar. Tenho sido muitas vezes arrogante, tenho sido muitas vezes falado a verdade de forma errada. Mas não permitam que isso seja uma desculpa para vocês. A questão é, o que estou dizendo é verdade? Mesmo sendo entregue através de um mensageiro defeituoso ou não, outros se alegrarão no que vocês estão ouvindo. E vocês vão querer dizer amém e talvez levantar suas armas. Mas não façam isso porque todos nós temos uma medida de culpa. E se você estiver atingindo algum estado espiritual, então eu diria o que meu irmão disse. O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se não tivesse recebido? Não seria melhor adorar a Deus em humildade? Se você é um jovem ministro, eu não quero que você pegue estas verdades e leve de volta e ataque a sua igreja sem amor. Eu faria uma sugestão. Veja se os joelhos estão sangrando antes de começar qualquer tipo de reforma. E se você é um ministro mais velho, servindo ao Senhor por muitos anos, eu te imploro para não ser arrogante. Um rei velho e tolo pode aprender com o mais fraco de seus servos. E também peço isso, tenha a coragem de mudar tudo. Mesmo que seja o último dia de sua vida, pelo menos você pode ir para a glória. Sabendo que você tentou fazer uma reforma que era bíblica. E eu vou dizer isso como um aviso aos homens mais velhos. Agora me escutem cuidadosamente. Eu conheço a exortação em 1 Timóteo capítulo 5 sobre a forma como devo me dirigir a vocês. Então irei me dirigir, mas há um grande despertar em curso neste país. E não só neste país, mas na Europa onde tenho ido. E na América do Sul e em muitos lugares. Estou vendo jovens voltando para a rocha a partir da qual fomos cortados. Eles estão lendo Spurgeon e Whitefield, eles ainda estão ouvindo Ravenhill, Martin Lloyd Jones e Tozer e Wesley. É um grande, enorme movimento, mesmo que a mídia popular e o cristianismo de hoje ainda não tenha descoberto. E o que está acontecendo, eu quero que você saiba que eu nunca teria sonhado há 15 anos que eu veria o despertar que estou vendo.
E não é por causa do meu ministério, mas eu vou para lugares diferentes e vejo o que Deus está fazendo, sem nenhum de nossos ministérios. Quer sejam 1000 moços na Holanda declarando as coisas têm que mudar, clamando a noite toda em oração pelo poder de Deus e pela verdade da Escritura, ou na América do Sul, reconhecendo que eles foram muito influenciados pela psicologia e todo tipo de técnicas superficiais provenientes da América, no que diz respeito ao evangelismo, e agora em lágrimas e quebrantados estão voltando e evangelizando suas igrejas, ou as cidades do interior dos Estados Unidos, onde eu tenho sentado por vezes até 2, 3 horas da manhã, discutindo teologia com jovens afro-americanos da periferia, a quem Deus vai levantar para pregar mais do que ninguém nunca vai ser capaz de imaginar nesse dia. Há um despertar. E vou dizer-lhes isso com ternura. A maioria dos homens com mais de 40 anos não tem sequer uma pista sobre isso. Muitos dos jovens que estão voltando aos velhos homens e aos velhos caminhos e a verdade que tem trazido, despertar inúmeras vezes deste mundo, a maioria desses jovens são muito jovens. E eles vão para seus pastores, e eles vão para seus dirigentes e dizem, olhe para isso, o que temos descoberto, olha o que aconteceu no país de Gales, olha o que aconteceu na África, olhe para olhe para esse ensino, é absolutamente incrível. E a maioria deles irá desprezá-lo, ou irá dizer, isso não é nada diferente do que eu tenho pregado em 25 anos. Quando na verdade é completamente diferente do que eles têm pregado há 25 anos. E portanto, temos que ter muito cuidado para compreender que Deus está fazendo uma obra. E aquele que começou a boa obra irá completá-la. Muitas pessoas têm a ideia de que vão orar em um avivamento. E outras pessoas dizem, avivamento virá se você orar ou não. Eu não estou em qualquer um desses campos. Mas eu sei disso. Quando eu vejo homens e mulheres e jovens em todo o mundo orando por um despertar, para mim isso é o primeiro fruto do avivamento. E eu posso contar com o fato de que aquele que deu os primeiros frutos trará a colheita inteira. Primeiro de tudo, a primeira acusação, uma negação prática da suficiência das Escrituras. Especialmente na minha denominação, uma negação prática da suficiência das Escrituras. 2 Timóteo 3,15 em diante diz, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ao longo das últimas décadas, tem ocorrido uma grande batalha no que diz respeito à inspiração das Escrituras. Agora, talvez alguns de vocês não participem dessa batalha, porém, muitos de nós, de denominações liberais, certamente temos uma batalha pela Bíblia. Contudo, quando vocês, como povo, chegarem a crer que a Bíblia é inspirada, vocês terão lutado apenas metade da batalha. Porque a questão não é meramente se a Bíblia é inspirada, se ela é inerrante. A grande pergunta que segue e deve ser respondida é, a Bíblia é suficiente? Ou será que temos que trazer todos os chamados estudos das ciências sociais e culturais, a fim de saber como funciona uma igreja? Essa é uma questão importante. Ciências sociais, em minha opinião, têm tomado precedência sobre a palavra de Deus de tal forma que a maioria de nós nem consegue perceber. Elas penetram de tal forma em nossa igreja, em nosso evangelismo e em nossa missiologia, que você dificilmente pode chamar o que estamos fazendo de cristão. Psicologia, antropologia, sociologia se tornaram influências primárias na igreja. Vários anos atrás, quando eu estava no seminário, eu lembro-me de um professor entrou na sala e começou a desenhar pegadas no quadro negro.
E quando ele as marchava, ele se virou para todos nós e disse apenas isto: Aristóteles está caminhando pelas salas desta instituição. Cuidado, pois eu escuto suas pegadas mais claramente do que as do apóstolo Paulo e da equipe de homens inspirados que estava com ele, e até mesmo do que as do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós chegamos a acreditar que um homem de Deus pode lidar com determinadas pequenas áreas da vida da igreja. Mas quando as coisas apertam, temos que ir para os peritos das áreas sociais. Isso é uma absoluta mentira. Diz aqui nas Escrituras que o homem de Deus seja preparado, adequado, equipado para toda boa obra. O que Jerusalém tem a ver com Roma? É o que nós temos a ver com todas essas modernas ciências sociais que foram criadas justamente como um protesto contra a palavra de Deus. E por que razão é que evangelismo e missões e as chamadas estratégias de crescimento da igreja são mais moldadas pelos antropólogos e sociólogos e os estudantes de Wall Street que se alinham a cada tendência cultural? Todas as atividades em nossa igreja devem estar fundamentadas na palavra de Deus. Todas as atividades em missões devem estar fundamentadas na palavra de Deus. A nossa atividade missionária, a nossa atividade eclesiástica, tudo o que fazemos deve fluir de teólogos e exegetas. O homem que abre a sua Bíblia e tem apenas uma pergunta: qual é a tua vontade, ó Deus? Nós não devemos enviar questionário para as pessoas carnais para descobrir que tipo de igreja eles querem frequentar. A igreja deveria ser sensível ao que busca, mas a igreja deve reconhecer que só existe apenas um homem, seu nome é Deus. E se você quiser ser amigável com alguém, se você quiser acomodar alguém, acomode ele e a glória dele. Mesmo que você seja rejeitado por todas as outras pessoas, nós não somos chamados para construir impérios. Nós não somos chamados para sermos pacíficos. Somos chamados para glorificar a Deus. E se você quer que a igreja seja algo diferente do que um povo peculiar, então você quer alguma coisa que Deus não quer. Eu quero que vocês escutem só por um momento Isaías capítulo 8. Ouçam o que ele diz. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram. Esta é uma definição perfeita. Ou pelo menos uma ilustração das ciências sociais e os gurus das estratégias de crescimento para a igreja e todo o resto, porque a cada 2 ou 3 anos todas as suas principais teorias mudam. Não apenas sobre o que é um homem ou como você o conserta, mas também o que é uma igreja e como você faz para ela crescer. E a cada 2 ou 3 anos há uma outra novidade que vem daquilo que pode se fazer da sua igreja super aos olhos do mundo. Recentemente, um dos maiores e mais conhecidos especialistas nas estratégias de crescimento da igreja disse que ele descobriu que ele estava completamente errado em toda a sua teoria. Mas em vez dele voltar às escrituras, de joelhos, quebrantado e chorando, ele sai para encontrar uma outra teoria. Eles não dão qualquer palavra certa. Diz aqui em Isaías: acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Devemos nós, como homens da igreja, como pregadores, como pastores, como cristãos, ir lá fora e consultar os mortos espiritualmente, em nome de todos aqueles que o Espírito Santo vivificou? Absolutamente não. Absolutamente não. A segunda acusação: um desconhecimento de Deus. Às vezes me perguntam: irmão Paul, por favor, venha e faça uma série semanal sobre os atributos de Deus.
Eu muitas vezes tenho que dizer isso. Bem, irmão, você já pensou muito bem antes de me chamar? E ele disse, o que quer dizer com isso? Bem, é bastante controverso o tema que você está colocando, que você está me dando para ensinar a igreja. Eles dizem, como assim é controverso? Estamos falando de Deus, nós somos cristãos, essa é uma igreja. Como assim é controverso? E eu disse, querido pastor, me ouça. Quando eu começar instruindo o seu povo sobre a justiça de Deus, a soberania de Deus, a ira de Deus, a supremacia de Deus, a glória de Deus, você irá ter alguns de seus melhores membros e mais antigos da igreja se levantando e dizendo alguma coisa do tipo, esse não é meu Deus, eu nunca poderia amar um Deus como este, porque eles têm um Deus que eles fizeram com sua própria mente, e eles amam o que eles fizeram. Jeremias 9, 23 ao 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Salmo 50. Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que se esqueceram do seu Deus, caso contrário, sem que ninguém os livre. Agora, qual é o problema aqui? Há uma falta de conhecimento de Deus. Muitos de vocês talvez pensem, falar sobre os atributos de Deus e teologia e tudo, coisas altas de torres de marfim, que não tem aplicação prática. Ouça você mesmo. Dizendo que o conhecimento de Deus não tem aplicação prática. Você sabe por que todas as suas livrarias cristãs estão cheias de autoajuda? 5 maneiras de fazer isso, 6 maneiras de ser piedoso e 10 maneiras para não cair? Porque as pessoas não conhecem a Deus. É por isso que elas precisam de toda sorte de pequenos dispositivos triviais da carne para mantê-los andando como ovelhas devem andar. 1 Coríntios 15, 34. Recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Por que há um pecar desenfreado mesmo entre o povo de Deus? A falta de conhecimento de Deus. De Deus. Agora deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Quando foi a última vez que você assistiu uma conferência sobre os atributos de Deus? Quando foi a última vez que você, como um pastor, ensinou por todo um ano sobre quem é Deus? Quanto de todo o ensinamento que se passa na América toda a semana tem alguma coisa a ver com quem é Deus? E ainda ficam abismados. Não é tão fácil ir com o fluxo, bastando seguir todo mundo e então um dia você ouve algo parecido com isto e de repente você diz, eu não posso sequer lembrar quando alguém me ensinou sobre os atributos de Deus. Não é de admirar que somos um povo como nós somos. Para conhecê-lo, tudo é sobre isso. Esta é a vida eterna. E a vida eterna não começa quando você passa através dos portais da glória. A vida eterna começa com a conversão. A vida eterna consiste em conhecê-lo. Você sinceramente acha que você vai estar emocionado em se balançar nos portões de pérolas e caminhar em ruas de ouro por toda uma eternidade? A razão por que você não vai perder a cabeça na eternidade é isso. Há um ali que é infinito em glória. E você irá passar uma eternidade de eternidade buscando-o. E você nunca vai ter seus braços sequer nos pés da montanha dele. Comece agora. Tantas coisas diferentes que vocês querem saber e fazer. E todos os livros. Pegue um livro sobre Deus. Uma Bíblia. E a estude para conhecê-lo. Para conhecê-lo. Domingo de manhã, por causa de tudo isso, eu quero dizer-lhes que seria melhor não ter sequer um domingo de manhã. Domingo de manhã é a hora de maior idolatria em toda a semana da América. Porque as pessoas não estão adorando o único Deus verdadeiro. A grande maioria, pelo menos,
mas adoram a um Deus formado a partir dos seus próprios corações, por sua própria carne, artifícios satânicos e inteligência mundana. Eles têm feito um Deus como eles próprios, e ele parece mais com o Papai Noel do que com Jeová. Não pode haver temor de Deus entre nós, porque não há conhecimento de Deus entre nós. Glória a Deus. A terceira acusação: uma falha ao falar da depravação do homem. Quando eu olho para o livro de Romanos, que é um dos meus livros preferidos da Bíblia, ele não é uma teologia sistemática, mas se você pudesse dizer que qualquer livro da Bíblia foi teologia sistemática, o livro de Romanos seria o mais próximo. Não é surpreendente que Paulo gasta os 3 primeiros capítulos do livro procurando fazer alguma coisa? Levar todos os homens à condenação. Levar todos os homens à condenação. Mas não é que a condenação seja o bem supremo de sua teologia. Não é o seu fim ou o seu objetivo final. É um meio para trazer salvação para os seus leitores. Porque os homens têm que ser levados ao conhecimento de si próprios, antes de entregar a si próprios a Deus. Hoje os homens são feitos de tal modo decaídos, que você tem que cortar deles absolutamente toda a esperança na carne, antes que eles possam ser levados a Deus. Isso é importante em tudo, mas é especialmente importante no evangelismo. Eu me lembro, eu tinha 21 anos, e tinha acabado de ser chamado para pregar, e eu caminhava em uma antiga loja, onde eles venderiam ternos para ministros pela metade do preço. Eles têm feito isso por 50 ou 60 anos. E eu lá caminhava lá dentro, e eu estava procurando um terno em Balducá, Kentucky. E inesperadamente a porta se abriu. E eu ouvi a campainha tocar. A porta se fechou. Havia um velho homem em pé ali. E eu nunca peguei o nome dele, mas quando ele entrou, ele olhou para mim. Ele disse: garoto, você foi chamado para pregar, não é? Eu disse: sim, senhor. Ele era um velho evangelista. Ele disse: você vê onde está aquele prédio lá fora? Eu disse: sim, senhor. Ele disse: eu costumava pregar ali. O Espírito de Deus desceria e as almas seriam salvas. E eu disse: senhor, por favor, me fale sobre isso. Ele disse: não era nada como este evangelismo de hoje. Ele disse: nós pregaríamos por 2 ou 3 semanas e não daríamos qualquer convite para homens pecadores. Nós prepararíamos os corações dos homens até que o Espírito de Deus começasse a trabalhar e quebrantar seus corações. E eu disse: senhor, como você sabia quando o Espírito de Deus estava indo para quebrantar seus corações? E ele disse: bem, deixe-me dar-lhe um exemplo. Ele disse: muitas décadas atrás eu entrei nessa loja para comprar um terno. Alguém tinha me dado $30 e me disse: pregador, vá comprar um terno para você amanhã. E quando eu atravessei a porta, um jovem balconista que cuidava da loja voltou-se e olhou para mim, e quando ele olhou para mim, ele caiu no chão e clamou: quem pode salvar um ímpio como eu? E eu sabia que o Espírito de Deus tinha caído sobre aquele lugar. Hoje em dia nós simplesmente entramos e conversamos e damos 3 perguntas exploratórias e perguntamos se eles querem fazer uma oração pedindo para Jesus entrar em seus corações, e fazemos 2 vezes mais filhos do diabo, que nunca mais voltarão a serem abertos ao Evangelho por causa da mentira religiosa que nós, como evangélicos, temos vomitado de nossas bocas. Vou dizer algo que Leonard Ravenhill costumava dizer: agora você entende porque eu prego em vários lugares uma vez, mas essa é a verdade. Quando lidamos com o pecado superficialmente, em primeiro lugar, estamos lutando contra o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Há muitos pregadores populares hoje que estão mais preocupados em lhes dar sua melhor vida agora do que na eternidade. Eles se orgulham sobre o fato de eles não mencionarem o pecado em sua pregação. E eu posso dizer-lhes isso: o Espírito Santo não tem nada a ver com o ministério deles, senão que ele esteja trabalhando contra essa seria a única coisa. Porque quando um homem diz que ele não tem nenhum ministério que trata com o pecado do homem, o Espírito Santo o faz.
É o ministério primário do Espírito Santo, entrar e convencer o mundo do pecado. E assim, saibam disso, quando você não trata especificamente, apaixonadamente, amorosamente com o homem e seu estado depravado, o Espírito Santo não está em nenhuma parte perto de você. Ademais, nós somos enganadores quando lidamos de modo superficial com o mal dos homens. Como pastores dos dias de Jeremias, eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Nós não somos apenas enganadores, mas somos imorais. Como um médico que nega o seu juramento hipocrático, pois ele não dá mais notícias a alguém porque acha que a pessoa se rebelará contra ele. Ficará zangado com ele, ficará triste. E portanto ele não diz a eles a notícia mais necessária para salvar suas vidas. Eu ouço os pregadores de hoje, eles dizem, não. Você não entende, irmão Paul. Nós não somos como as pessoas do tempo de John ou Charles Wesley. Nós não somos como a cultura que Whitefield se dirigiu ou Edwards. Nós somos tão robustos como eles são. Nós estamos quebrados. Nossa quarta acusação. Uma ignorância do Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero submeter você essa noite a que esse país não é endurecido ao Evangelho. É ignorante do Evangelho, porque a maioria dos seus pastores o é. E deixe-me repetir isso. O problema deste país não são os políticos liberais. A raiz do socialismo, Hollywood ou qualquer outra coisa. Assim chamado, o pastor evangélico de nosso país e o pregador de nossos dias, o evangelista de nossos dias. É aí que o problema deve ser encontrado. Nós não conhecemos o Evangelho. Nós pregamos o glorioso Evangelho de nosso bendito Deus e o reduzimos a 4 leis espirituais e 5 coisas que Deus quer que você saiba, com uma pequena e supersticiosa oração no final, que se alguém repetisse depois de nós com bastante sinceridade, nós declaramos de forma papal, nascida de novo. Nós trocamos regeneração por decisionismo. Em primeiro lugar, eu estou pasmo depois de eu falar sobre o que eu vou falar por alguns poucos minutos com quantos crentes devotos há 30 ou 40 anos andando na fé virão a mim com lágrimas dizendo, irmão Paul, eu nunca ouvi isso antes em minha vida. Entretanto, essa é a doutrina histórica de redenção, de propiciação. Veja, quando você falar sobre o Evangelho, meu querido amigo, o faça claramente. O Evangelho começa com a natureza de Deus. E vai para a natureza do homem e a queda deste. Essas 2 grandes colunas do Evangelho têm que montar para nós o que deveria ser chamada e conhecida por cada crente como o grande dilema. E qual é esse dilema? Se Deus é justo, Ele não pode te perdoar. O maior problema em todas as Escrituras é este. Como um Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificador de homens maus? Quando as Escrituras por toda a Bíblia declaram, especialmente em um texto que eu tirei de Provérbios, o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. E ainda assim, todas as nossas canções cristãs sobre como Deus justifica o perverso. Este é o maior problema. Esta é a acrópole da fé cristã. Assim diria Martin Lloyd Jones e Charles Spurgeon e qualquer outro que leu Romanos 3. Você tem que mostrar isso às pessoas. O grande problema é que Deus é verdadeiramente justo e todos os homens são verdadeiramente maus. Deus, para ser justo, deve condenar o homem mau. Entretanto, Deus, para a própria glória dele, pelo grande amor com que Ele nos amou, enviou seu Filho, o qual caminhou nessa terra como um homem perfeito. E então, de acordo com o plano eterno de Deus, Ele foi aquele madeiro. E naquele madeiro, Ele tomou o nosso pecado. E assumindo a posição legal de seu povo e carregando a nossa culpa, Ele se tornou uma maldição. Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei.
Cristo nos resgatou da maldição, se tornando uma maldição em nosso lugar. Tantas pessoas têm essa visão romântica e imponente do Evangelho, onde Cristo está lá, pendurado no madeiro, sofrendo debaixo das feridas do Império Romano, e o Pai não teve força moral para aguentar o sofrimento do Filho dele, e por isso virou sua face. Não! Ele se virou porque o Filho se tornou pecado. E tantos quantos ele está naquele jardim, grita, passa de mim este cálice. Especulam, bem, o que esteve no cálice? Oh, é a cruz romana, é o chicote, são os cravos, é tudo isso e tudo aquilo. Eu não quero desconsiderar os sofrimentos físicos de Cristo naquele madeiro. Mas o cálice era o cálice da ira de Deus Pai, que ele teve que ser despejada sobre o Filho. Alguém teve que morrer suportando a culpa do povo de Deus, desamparado por Deus pela justiça dele e esmagado debaixo da ira de Deus, pois ao Senhor agradou moê-lo. Eu estava na Alemanha um tempo atrás, ou em um seminário alemão na Europa há um tempo, e eu vi este livro, A Cruz de Cristo. Não era o de John Scott, era outro. E eu peguei e comecei a ler, e isto é o que ele dizia. O Pai olhou do céu para o sofrimento infligido sobre seu Filho pelas mãos de homens e considerou isto como um pagamento pelos nossos pecados. Isso é heresia. Agora, aquele sofrimento físico, aquela crucificação era tudo parte da ira de Deus. Teve que ser um sacrifício de sangue. Eu não desprezarei isso. Mas, meu amigo, se você parar aí, você não tem o Evangelho. E deixe-me perguntar, quando o Evangelho é pregado e compartilhado em evangelismo pessoal atualmente, você sequer ouve as coisas que há pouco ou quase nunca. Nunca é deixado claro que Cristo pôde redimir, porque ele foi moído debaixo da justiça de Deus. E tendo satisfeito a justiça divina com a sua morte, Deus é agora o justo e justificador de ímpios. Redução de evangelho. E nós ainda nos perguntamos por que não há nenhum poder nele. Nós nos perguntamos por que, o que aconteceu, e eu irei te falar, quando você deixa de lado o evangelho, e não há mais nenhum poder em sua suposta mensagem do evangelho, você então tem que recorrer a todos aqueles pequenos truques de mercado, que são tão proeminentes usados nos dias de hoje para converter os homens. E nós todos conhecemos a maioria deles. Todos eles não funcionam. Meu querido amigo, deixe-me dizer isso. Vários anos atrás, quando eu estava me formando e tive que me tornar uma decisão de iria fazer ou não meu PhD, Deus, a fim de salvar a minha vida espiritual, me enviou para o meio das selvas do Peru, o mais longe possível de todo mundo acadêmico que eu poderia ficar. E lá eu comecei a perceber algo. Como disse Spurgeon, maiores homens com mentes maiores que a minha se aproximaram dessa doutrina de segunda vinda, mas em vão, é uma grande e poderosa doutrina. Ele disse, eu me fixarei nisso. Buscar compreender algo sobre Jesus Cristo e Ele crucificado. Deixe-me falar isso. Eu fico tão bravo. Quando as pessoas tratam o glorioso Evangelho de Cristo como se fosse um primeiro passo para entrar no cristianismo, que só leva aproximadamente 10 minutos de aconselhamento, e então você parte para coisas maiores. Isso mostra como nós somos patéticos em nosso entendimento das coisas de Deus. Meu amigo, no dia da segunda vinda, quando você entenderá absolutamente tudo sobre a segunda vinda, mas você estará em eternidade de eternidade no céu. E você não vai nem mesmo começar a compreender a glória de Deus no Calvário. É tudo sobre isso. Moço, jovem pregador, me escute. Persiga-o naquele madeiro. O que significa? Você não precisará construir fogos estranhos em seu forno. Se você só pegar um relance do que ele fez naquele madeiro. O que ele fez naquele madeiro. Eu amo dizer isso, eu já o disse 1 milhão de vezes. Abraão leva Isaac para cima daquela montanha.
O filho dele, o único filho dele, quem ele amou. Você supõe que o Espírito Santo estava tentando para nos falar sobre algo no futuro? E aquele filho não resistiu, mas se entregou. E quando aquele pai rendeu a sua vontade, a vontade de Deus, ele levantou aquele cutelo para perfurar o próprio coração de seu filho. Mas a mão dele foi detida e foi falado ao velho homem que Deus tinha provido um carneiro. Tantos cristãos pensam, que final bonito para aquela história. Não é o fim, é o intervalo. Milhares de anos depois, Deus, o Pai, pôs sua mão sobre seu filho, o único filho dele, quem ele amou, e tirou o cutelo da mão de Abraão, e sacrificou seu filho unigênito sobre a plena força da sua ira. Agora você sabe por que aquele pequeno evangelho que você prega não tem nenhum poder, porque não é nenhum evangelho. Vá ao evangelho, gaste sua vida em seus joelhos, se afaste dos homens, estude a cruz. A quinta acusação: uma ignorância da doutrina da regeneração. Uma ignorância da doutrina da regeneração. Meu prezado amigo, eu vou dizer isso sem rodeios. Sei que há calvinistas aqui, e sei que há arminianos aqui, e sei que há todo tipo de animal estranho entre um extremo e outro. Risos. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Embora eu penda mais para, acho que posso me considerar um spurgeonista de 5 pontos, quero que saiba disto. A questão central não é o calvinismo. Não. Vou ter muitos problemas quando essa mensagem chegar à internet. A questão central não é o calvinismo. Vou dizer qual é a questão central: regeneração. E é por isso que posso ter comunhão com Wesley, com Ravenhill, com Tozer e com todos os demais, porque independente de como eles se posicionavam, eles criam que a salvação não pode ser manipulada pelo pregador. E que é uma obra extraordinária do poder do Deus Todo-Poderoso. E junto com eles, portanto, eu me posiciono na certeza de que foi uma obra de Deus. Muito maior é a manifestação do poder de Deus na obra regeneradora do Espírito Santo do que na criação do mundo, do universo. Porque ele criou o mundo ex nihilo, do nada. Mas ele recria o homem a partir de uma massa corrompida. E a regeneração encontra correspondência na própria ressurreição de nosso Salvador. Se você é um pregador, entendo que quanto à pregação haja mestres e pregadores e expositores e isso e aquilo, e todos são muito necessários para a saúde da igreja. Mas você precisa entender uma coisa. Quando o velho G. Campbell Morgan, há relatos disso, quando ele ia subir na torre majestosa para pregar, citava para si mesmo: como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosqueador. Atos 8:32. Ele sabia que sem uma manifestação magnífica da obra regeneradora do Espírito Santo, tudo o que ele dissesse seria morte. É o Espírito que dá a vida. E nesse sentido, todos nós que proclamamos sua palavra, devemos proclamá-la como profetas. O que eu quero dizer com isso? Somos sempre Ezequiel diante daquele vale de ossos secos. E como eles estão secos, então saímos e o que fazemos? Profetizamos. Dissemos: ouça a palavra do Senhor. E sabemos que o sopro de Deus deve soprar nesses mortos. Caso contrário, não ressurgirão. Aí você tiver plenamente captado isso no mais íntimo do seu ser, não vai mais se entregar à manipulação que tantas vezes é feita em nome do evangelismo nesse país. Você proclamará a palavra de Deus.
proclamará doutrina da regeneração. Observe os irmãos Wesley. Observe por um instante o que eles tinham, meu querido Whitefield. E o que foi que enfrentaram? Todos naquela época se consideravam cristãos, completamente cristãos. Por quê? Bem, todos tinham sido batizados na infância, e isso ingressaram à aliança. Foram confirmados, viviam como diabos. A regeneração foi assim trocada por um tipo de credulismo, que recebeu a autoridade dos líderes religiosos da época. E é aí que chegam os irmãos Wesley. Não está tudo certo, vocês não nasceram de novo. Não há nenhuma prova de vida espiritual. Examinem-se, provem a si mesmos para ver se estão na fé. Certifique-se de que o seu chamado e de sua eleição. Você precisa nascer de novo. Aqui nos Estados Unidos, por causa dos últimos anos e das últimas décadas de evangelismo, a ideia de ser nascido de novo foi totalmente perdida. Tudo o que significa é que uma vez numa cruzada você tomou uma decisão e acha que foi com sinceridade. Mas não há nenhuma prova de sua obra sobrenatural, de recriação do Espírito Santo em sua vida. Se alguém, não se alguns, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E agora, o mesmo acontece hoje. O que está diante de nós hoje? Eu vou te dizer o que está. Não é, na maioria das vezes, necessariamente a questão do batismo infantil. Não é uma confirmação por uma autoridade eclesiástica da igreja alta. O que está diante de nós é a oração do pecador para aceitar Jesus. Eu estou aqui para te dizer, se há uma coisa contra a qual eu decidi declarar guerra, é essa oração. Você dirá, mas irmão Paulo, sim, da mesma forma, em minha opinião, que o batismo infantil foi o bezerro de ouro da reforma. Hoje, para os batistas e para os evangélicos conservadores e para todos, vou dizer a você que a oração do pecador enviou mais gente para o inferno do que qualquer outra coisa na face da terra. Aí você pergunta, como você pode declarar uma coisa dessas? Abra a Bíblia aqui para mim e me prove. Eu adoraria que você pudesse me levantar e mostrar onde alguém evangelizou dessa forma. As Escrituras não afirmam que Jesus Cristo veio até a nação de Israel e disse: o tempo se cumpriu, o reino está próximo. Agora quem gostaria de me convidar para entrar em seu coração? Eu estou vendo uma mão ali. Não é isso que a Bíblia diz. Jesus disse, arrependam-se e creiam no Evangelho. Ora, os homens de hoje estão confiando no fato de que pelo menos uma única vez na vida fizeram a oração do pecador e então lhe disseram que estavam salvos porque foram suficientemente sinceros. E assim na experiência de salvação deles, você pode se perguntar, você é salvo? Eles não dizem sim, porque estou confiando em Jesus. E porque há provas poderosas que me dão segurança de ter nascido de novo. Não, eles dizem, sim, uma vez em minha vida fiz uma oração. E vivem como diabos. Mas fizeram uma oração. E alguns deles, fiquei sabendo de um evangelista que estava insistindo com o homem para que fizesse a tal oração. Por fim o homem ficou tão sem graça que o evangelista disse, bem, eu vou orar por você e se você desejar dizer a Deus, aperte a minha mão. Contemple o poder de Deus. Decisionismo, a idolatria do decisionismo. Os homens acham que vão para o céu pelo fato deles terem julgado a sinceridade de suas próprias decisões. Quando Paulo veio à igreja de Corinto, não lhe disse, olhem, vocês não estão vivendo como cristãos. Então vamos voltar àquele momento da vida em que fizeram aquela oração. Vamos ver se vocês foram sinceros. Não, ele disse, examinem-se para saber se estão na fé. Porque quero que saiba, meu amigo, que a salvação é somente pela fé. É obra de Deus, é graça sobre graça sobre graça. Mas a prova da conversão não é apenas o seu exame de sua sinceridade no momento de sua conversão. É o fruto contínuo em sua vida. É o fruto contínuo em sua vida. Ah, meu querido amigo, veja em que situação nos metemos. Uma árvore não é conhecida por seus frutos?
O que lhe parece? 60%, 70% dos americanos pensam que são convertidos, nascidos de novo. Nós matamos quantos milhares de bebês por dia? Somos odiados em todo o mundo por nossa imoralidade. No entanto, somos cristãos? E sem rodeios, eu deposito isso, a culpa aos pés do pregador. A sexta acusação, um apelo evangelístico sem fundamento bíblico. Nós já vamos tocar nesse ponto. Olhe como temos feito ultimamente. Quero dizer, escute-me agora. Tenho visto isso por todos os lados. Os calvinistas, os arminianos, muitos deles compartilham algo em comum. E é isso mesmo, o mesmo convite superficial. Falam muito sobre um monte de coisa, então eles chegam ao convite. E é quase como se todos tivessem enlouquecido. Caminham em direção a alguém dizendo, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Já pensou em dizer isso ao norte-americano? Senhor, Deus me ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. O quê? Deus me ama? Bom, isso é maravilhoso, porque eu também me amo. Isso é maravilhoso. E Deus tem um plano maravilhoso. Eu também tenho um plano maravilhoso para a minha vida. E se eu o aceitar em minha vida agora, terei minha vida melhor agora? Isso é simplesmente maravilhoso. Isso não é evangelismo bíblico. Permita-me te dizer algo no lugar disso. Deus vai a Moisés e diz isto. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado. A reação de Moisés. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. O evangelismo começa com a natureza de Deus. Quem Deus é. Pode um homem reconhecer seu pecado se ele não tem um padrão com o qual se comparar? Se nós dissermos somente coisas triviais sobre Deus, que divirtam a mente carnal dele, será que essa pessoa poderá ser levada a um arrependimento e fé genuínos? Nós não começamos com Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Começamos com o conselho completo de quem é Deus. Nós lhe dizemos desde o princípio que isso poderá custar as suas vidas. Depois disso, temos algumas perguntas exploratórias. Ei, você sabe o que é um pecador, não? Há alguns anos, minha mãe morreu de câncer. E como se o doutor entrasse e disse, ei, Barbie, você sabe que tem câncer, não é? Nós tratamos o pecado tão superficialmente, sem agravos, nada solene. Senhor, há uma terrível podridão em você e um juízo está vindo. Porque se só dissermos a um homem, Senhor, você sabe o que é um pecador? Vão e perguntem ao diabo se ele sabe o que é um pecador. Bom, sim, eu sou, e muito bom nisso. Ou muito mal, dependendo do que você vê. Mas sim, eu sei que sou pecador. A pergunta não é, você sabe que é pecador? A pergunta é, o Espírito Santo está operando através da pregação do Evangelho de tal maneira em seu coração que uma mudança está sendo feita, de maneira que o pecado que uma vez você amava, agora você odeia, e o pecado que uma vez você desejava abraçar, agora você foge dele, como se estivesse fugindo de um dragão. E depois a pergunta, você quer ir para o céu? Esta é a questão pela qual eu não permitiria que meus filhos fossem a 98% das escolas dominicais e aos acampamentos bíblicos de verão em igrejas evangélicas, porque alguma pessoa bem intencionada se levantará e dirá, Jesus não é maravilhoso? Depois de ter mostrado o filme de Jesus, sim. Quantos de vocês, pequenas crianças, amam Jesus? Eu. Quem quer aceitar Jesus no seu coraçãozinho? Eu. E depois eles são batizados. E eles caminham um pouco porque eles foram criados em uma cultura cristã. Ou algum tipo de cultura igreja. E então, quando eles completam 15, 16 anos e quando eles têm a força de vontade, eles começam a quebrar os laços. Eles começam a viver em perversidade. Então nós vamos atrás deles dizendo,
vocês são cristãos, vocês só não estão, parem de se desviar. Ao invés de ir a eles biblicamente e dizer isto, você fez uma profissão de fé em Cristo. Ou professou até no batismo. Mas agora parece que você se afastou dele. Examine-se, prove-se. Há pouca evidência de uma conversão verdadeira em você. E então, quando eles têm 24, 25 anos, depois da universidade, talvez 30, eles voltam à igreja e eles dedicam suas vidas e se unem ao grupo com essa moralidade pseudo-cristã que caracteriza os igrejeiros da América. E ao final eles escutam isso. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Você diz, irmão Paul, você está tão nervoso, não tem o direito de estar? Alguém deve estar clamando por avivamento. Mas nós temos nossas fundações eretas. Que avivamento viesse, endireitasse nossas fundações. Mas não deveríamos, enquanto temos os olhos e ouvidos abertos e temos a palavra na nossa frente, corrigir essas coisas. Você gostaria de ir para o céu? Meus queridos amigos, todos querem ir para o céu, eles só não querem que Deus esteja lá quando chegarem. A pergunta não é se você quer ir ao céu, a pergunta é, você quer a Deus? Você tem deixado de ser o inimigo de Deus? Cristo tem se tornado precioso para você, você o deseja. É disso que se trata. A teoria política, meus queridos amigos, todos desejam ir para o céu. Mas os homens são inimigos de Deus. Então a pergunta não é se você quer ir a um lugar especial aonde não sofrerá. A pergunta é, você o quer? Cristo se tornou precioso para você? Frequentemente, depois de uma pessoa orar, perguntam, você gostaria de ir para o céu? Bom, sim. Então você gostaria de orar e pedir que Jesus entre no seu coração? Agora, há pessoas que foram salvas utilizando essa metodologia. Mas não é graças a ela, mas sim apesar dela. Senhor, você deseja a Cristo? Você vê seu pecado? Oh, sim, sim, eu vejo o meu pecado. Senhor, vejamos alguns versículos da Bíblia que falam sobre o que o arrependimento lhe se parece. O Espírito testemunhando que isso está acontecendo em sua vida. Você vê quebrantamento, vê a desintegração de tudo pelo que tem lutado em sua vida. E agora sua mente está cheia de novos pensamentos sobre Deus, e novos desejos, e novas esperanças. Sim, eu vejo. Senhor, isso pode ser os primeiros frutos do arrependimento. Agora entregue a sua vida a Cristo. Confie nele. Confie nele, confie em Cristo. Agora me escute. Você tem autoridade para falar do Evangelho às pessoas. Você tem autoridade de lhes dizer como é. Você tem autoridade para apontar princípios bíblicos sobre a certeza da salvação. Você não tem autoridade para lhe dizer que são salvos. Esta é uma obra do Espírito Santo de Deus. Mas quando você os conduzem por aquela oração, você convidou Jesus para dar seu coração? Sim. Você foi sincero? Sim. Você acha que ele te salvou? Não sei. Claro que ele salvou, porque você foi sincero. Ele prometeu que se você o convidasse, ele entraria. Logo você está salvo. E ele sai da igreja depois de 5 minutos de aconselhamento. E o evangelista vai comer no restaurante e a pessoa está perdida. Um apelo evangelístico sem fundamento bíblico. Se alguma vez duvidaram de sua salvação, aqui vamos de novo. Se alguma vez eles duvidaram de sua salvação, houve algum momento em que você orou e pediu para Jesus entrar em seu coração? Sim. Você foi sincero? Acho que sim. O diabo está lhe incomodando? E se eles vivem sem crescimento, mesmo no contexto de uma igreja sem crescimento, em carnalidade contínua, sem problema, nós colocamos a culpa na falta de discipulado pessoal e resolvemos a doutrina do cristão carnal. A doutrina do cristão carnal tem destruído mais vidas e enviado mais gente ao inferno. Os cristãos lutam contra o pecado? Sim. Pode um cristão cair em pecado? Absolutamente. Pode um cristão viver em pecado contínuo de carnalidade? Todos os dias da sua vida são carregados de frutos e verdadeiramente cristão? Absolutamente não. Senão cada promessa no Velho Testamento referente à Nova Aliança falhou. E tudo que Deus disse sobre disciplina em Hebreus é uma mentira. Uma árvore é conhecida por seus frutos.
Quando trabalhamos com homens sobre conversão, tenho visto pregadores que entendem muito sobre as coisas de Deus. Mas quando eles descem, mesmo depois de uma apresentação exemplar do Evangelho, eles entram novamente nessa metodologia. Deixe-me lhe dar uma história e depois iremos à próxima acusação. Mas é uma história que é um dos momentos mais preciosos da minha vida como cristão. Eu estava pregando no Canadá, na verdade, eles me disseram que estava a 30 quilômetros do Alasca. Havia mais ursos pardos na cidade do que pessoas. Sério. Era uma igreja pequena, de como 15, 20 pessoas, e eu estava pregando. E bem, quando eu fiquei em pé no púlpito, essa montanha de homem entrou dos seus 60 ou 70 anos, mas uma montanha de homem. Ele podia ter batido em cada um de nós nesse prédio. Quando eu pregava, via sua face, deixei tudo de lado e comecei a pregar o Evangelho. Era o ser humano mais triste que eu já vi. Somente o Evangelho. E quando terminei, caminhei direto do púlpito para ele e eu disse: Senhor, o que há de errado? O que perturba sua alma? Eu nunca vi um homem tão triste e abatido em toda a minha vida. E ele tirou o envelope e tinha alguns raios-x, os quais eu não pude entender. Mas ele disse: acabo de vir do médico, vou morrer em 3 semanas. Foi isso que ele me disse. Agora eu tenho morado toda a minha vida em um rancho de gado. Só se chega lá por avião flutuante ou cavalgando pelas montanhas e todas essas coisas. Ele disse: nunca estive em uma igreja, nunca li a Bíblia. Acredito que há um Deus e que uma vez escutei sobre um cara chamado Jesus. Ele disse: eu nunca tive medo de nada em minha vida e agora estou aterrorizado. E eu disse: Senhor, você entendeu a mensagem do Evangelho? E ele disse: sim. Agora, o que faria a grande maioria dos pregadores naquele momento? Então você gostaria de convidar Jesus para entrar em seu coração? É isso que eles fariam. E eu disse: Senhor, você entendeu? Ele disse: eu entendi, mas é só isso? É que eu disse, uma criança poderia ter entendido aquilo. Qualquer um. É só isso que eu entendi. E eu oro ou... Eu disse: Senhor, você vai morrer em 3 semanas. Eu tinha que ir embora amanhã. Vou cancelar meu voo e ficaremos aqui lendo a palavra de Deus, lutando e clamando a Deus até que você se converta ou morra e vá para o inferno. E então começamos. Comecei com o Velho Testamento, o Novo Testamento, cada versículo sobre as promessas de Deus com respeito à redenção, à salvação. Uma e outra vez, várias vezes, lendo João 3,16, orando por um tempo, clamando a Deus, questionando sobre o arrependimento do homem, sobre a fé, sobre a certeza da salvação, trabalhando até que Cristo tenha sido formado nele. E então, finalmente, simplesmente exaustos aquela noite, não houve nenhum avanço, não houve nada. Eu disse: Senhor, vamos orar. E oramos e eu disse: Senhor, leia João 3,16 outra vez. E ele disse: lemos isso 1 milhão de vezes. Eu disse: eu sei, mas é uma das maiores promessas de salvação. Leia o texto de novo. E eu disse: nunca esquecerei, eu tinha minha Bíblia no meu colo, naquelas suas mãos grandes e montanhosas. Ele disse: ok, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, sou salvo, irmão Paul, todos os meus pecados se foram, tenho vida eterna, sou salvo, eu disse: sabe como? Ele disse: você nunca leu esse versículo antes? O que estava acontecendo? Uma obra do Espírito de Deus. Ao invés daqueles truquezinhos que você tenta. Você quer ir a comer? Você pensa que pregar é um espetáculo e depois disso você volta para o hotel? Não, após a pregação é que o trabalho começa, lidando com as almas. As pessoas vão à frente em reuniões para aconselhamento com pessoas que não deveriam estar aconselhando. 5 minutos, rápido, dê o cartão ao pastor e o pastor diz: gostaria de lhes apresentar ao novo Filho de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Como você se atreve? Se você vai apresentá-lo, diga isso. Este homem essa noite fez uma profissão de fé em Jesus Cristo. E por causa do nosso temor de Deus e nosso amor pelas almas dos homens,
Nós agora iremos trabalhar para ter certeza que Cristo tem realmente sido formado nele. Que ele verdadeiramente tem um entendimento bíblico sobre arrependimento e fé. E grande certeza e gozo no Espírito Santo. É isso que nós vamos fazer. Olha o que nós fizemos. Suplico-te, olha o que estamos fazendo. E isto não é algum tipo de seita. Isso somos nós. Pare! Pare! Sétima acusação: ignorância com relação à natureza da igreja. Deus tem apenas uma instituição religiosa: é a igreja. É a igreja. E o nosso objetivo e resultado final do avivamento será o plantio de igrejas bíblicas. Eu tenho um grande medo de que a igreja local hoje seja desprezada. Diga a alguém que você é um pregador itinerante, que você tem um ministério mundial e todos se curvarão. Diga a alguém que você é um pastor de grupo de 30 e farão com que você se sente no fundo durante a conferência. Ele não é o príncipe dos pregadores itinerantes, ele é o príncipe dos pastores. Muitos anos atrás, Bill Clinton tinha um slogan durante a eleição: é economia, estúpido. Meu pastor, Jeff Noblet, um dos presbíteros em nossa igreja, o principal pastor e pregador, me disse um dia: você sabe, eu gostaria de ter um monte de camisetas dessas. Que elas diriam, irmão Jeff? É a igreja, estúpido. Jesus deu sua vida pela igreja, uma linda virgem, a igreja primitiva. Se você quer dar a sua vida por algo no ministério, dê à igreja, a uma igreja, a um corpo de crentes, a uma congregação local. Isso é a igreja. Agora deixe-me dizer algo sobre a igreja, quero que vocês ouçam bem. Não existe um remanescente de crentes na igreja. Todos nós sabemos sobre a teologia. Você sabe que até o curso de Israel, havia em Israel o povo de Deus e o remanescente de verdadeiros crentes. Esse não é o caso da igreja. Não há um remanescente de crentes, ou um pequeno grupo de crentes dentro de um grande grupo chamado igreja. A igreja é o remanescente. E eu quero dizer isso. Se pastores chegaram próximos de blasfemar, é com relação a isso. Eu ouço teólogos, professores itinerantes, pastores, uns e outros dizendo esse tipo de coisa. Há tanto pecado dentro da igreja quanto fora dela. Há tanto divórcio na igreja quanto fora dela. Há tanta imoralidade e pornografia na igreja quanto fora dela. E então pregadores dizem, sim, a igreja está agindo como uma prostituta. Eu quero que você saiba isso. Você deve ter muito cuidado ao chamar a noiva de Jesus Cristo de prostituta. E vou lhe dizer qual é o problema. Pastores e pregadores não sabem o que é a igreja. Eu quero que vocês saibam que a igreja de Jesus Cristo da América hoje é linda. Ela é frágil às vezes, ela é fraca, ela é esbofeteada, ela não é perfeita, mas eu quero que você saiba que ela é quebrantada. Ela está andando humildemente com o seu Deus. O seu problema é que você não consegue saber o que é a igreja. Hoje, por causa da falta de pregação bíblica, a tão chamada igreja está cheia de pessoas carnais e ímpias que se identificam com o cristianismo. E então, por causa dos bodes no meio das ovelhas, as ovelhas estão sendo acusadas de todas as coisas que os bodes estão fazendo em nome de Deus, sendo blasfemado entre os gentios por causa de nós. Romanos 2:24. Vocês já leram? Eu sei que já passaram do horário, mas apenas vá acompanhando comigo. Rapidamente. Eu quero te mostrar algo. Vá até Jeremias. Jeremias 31. 31, Jeremias. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Agora eu não quero tirar nada do povo chamado Israel. Mas esse texto também é aplicado à igreja, entenda isso. Eu não quero entrar em batalhas na escatologia, mas na Bíblia, no Novo Testamento, no livro de Hebreus, é aplicado ao povo de Deus.
não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Eu ouço pregadores dizendo todo o tempo: bem, quando você olhar para trás, vê Israel, você vê um monte de ímpios e idólatras, e no meio deles havia um pequeno remanescente de verdadeiros crentes. Isso é verdade, mas não aplique isso à igreja do Novo Testamento. Porque ele diz: eu irei fazer algo diferente, não como a aliança que eu fiz com os pais deles, no dia em que eu os tirei da minha mão da terra do Egito. Minha aliança, embora eu tenha sido um marido para eles, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois desses dias, declara o Senhor. Eu colocarei a minha lei dentro deles. Ele não apenas lhe deu, se você é convertido, ele não apenas lhe deu uma lei numa tábua de pedra. Ele tem sobrenaturalmente, através da doutrina da regeneração, escrito estas leis no seu coração. É porque ele fez isso, eu serei seu Deus e eles serão meus povo. E veja o que diz: não ensinarás cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Novamente, a doutrina da regeneração. Deus está fazendo algo novo nesses últimos 2000 anos. Nós não temos muitas igrejas na América. Temos um monte de prédios de tijolo realmente bonitos, com gramados finamente podados. Só porque alguns dizem que são da igreja ou que são cristãos, isso não quer dizer que realmente sejam. Veja o que diz. Eles não terão que ensinar um ao outro. Isso não quer dizer que você não haverá pastores e mestres, mas haverá um proeminente conhecimento de Deus entre eles, particularmente com relação aos seus pecados terem sido perdoados. Veja rapidamente o capítulo 32, verso 38. Eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Ele não diz: eu espero que sim, talvez, se eu der sorte, se eu conseguir evangelismo suficiente para trabalhar para mim, talvez isso dê certo. Ele diz: eu vou trazer um povo a mim, um povo pelo qual entregarei meu filho. E ele diz: eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Veja isso: eu lhes darei um coração, um só caminho. Agora não fique bravo comigo, mais do que você já está, pelo menos. Mas me ouça. Nos anos 70 e 80, todas as marchas para Jesus, todos lamentando e chorando. A igreja está tão dividida, a igreja não é uma. Meu querido amigo, deixe-me lhe dizer isso. Se a igreja não é uma, então há uma oração que Deus, o Pai, não respondeu para seu filho. E a promessa da nova aliança falhou. Então eu quero redirecionar você um pouco. Eu quero lhe submeter que a igreja é uma. Ela sempre foi uma. Você já se sentou no avião, ou talvez encontrou alguém com quem você conhecia no supermercado, e você sendo batista ou menonita, ou qualquer coisa, mas verdadeiramente evangélico, verdadeiramente cristão, você fala com ele não mais que poucos minutos e você descobre: ele é um crente. É um que está vivo. E naquele momento você daria a sua vida por ele. Você daria a sua vida por ele. Eu me lembro uma vez, nós estávamos no departamento Amazonas do Peru, foi no tempo do Sendero Luminoso, e estava acontecendo uma guerra civil lá. Nós viajamos 22 horas no caminhão que carregava grãos, e mais ou menos meia-noite nós tiramos a lona, e o caminhão parou e nós pulamos na selva. Nós passamos a noite bem na margem da selva e fizemos caminho para certo lugar. E na metade do caminho nós nos perdemos, e no dia seguinte então nós oramos, eu e meu querido amigo Paco, estávamos orando: ó Deus, nos dê uma direção, estamos perdidos. Se formos encontrados aqui, os terroristas dominam esse lugar, nem os militares entrariam aqui. Nós clamamos: ó Deus, nos dê uma direção. Nós ouvimos um sino, e então ouvimos alguém falando. No começo achávamos que era uma conversa estranha. Então percebemos que era um garotinho vindo do campo, com seu burro, e ele estava falando com seu burro. Então ficamos atrás dele e o seguimos. Então ficamos na extremidade da cidade, cabanas, casas de tijolo, e eu disse: Paco, você sabe o que os terroristas forem donos disso, nós estamos mortos. Sim, mas nós chegamos a algum lugar. Então nós descemos, fomos até um homem que estava bêbado no escuro e dissemos:
Há irmãos por aqui? Porque todo mundo sabe o que isso significa nas montanhas. Significa um cristão verdadeiro. Então ele disse, aquela senhora bem ali. Então eu fui até lá. Era uma velha mulher nazarena. E eu bati na porta. E eu disse, sou um pastor evangélico, por favor, me ajude. Aquela senhora saiu com uma lanterna, ela me agarrou, puxou-me para dentro, ela agarrou a paca e nos levou para baixo. Sua casa ficava em um tipo de precipício no meio da lama, e nos levou para o porão onde havia alguns fenos e galinhas e outras coisas, e ela nos fez sentar lá e ela aqueceu. Então chamou um garotinho, veio, e ela disse, vai chamar os outros irmãos, e eles começaram a trazer galinhas e yuca e tudo mais, arriscando suas vidas. Por quê? Porque somos um. Pare de dizer todas essas tolices que você está dizendo, que o corpo de Cristo está dividido, e que é uma bagunça, que está cheio de pecado. Eu não falaria da noiva de Cristo dessa maneira se eu fosse você. O que você tem é um monte de bodes e joio no meio das ovelhas. E porque muito pouca disciplina bíblica é compassiva, é praticada na igreja, elas vivem entre as ovelhas, eles se alimentam dessas ovelhas e as destroem. E aqueles entre vocês que são líderes na igreja vão pagar um alto preço quando você estiver diante daquele que as ama, porque você não teve coragem suficiente para se levantar e confrontar o ímpio. A propósito, me escute. O cenário médio na América do Norte, no que diz respeito às igrejas em geral, e eu não quero entrar nos prós e contras disso, mas eis o que acontece. Por a pregação do evangelho ser tão baixa, a igreja é basicamente a maioria carnal, cheia de pessoas perdidas. E por ser uma democracia, eles em geral são os que governam a direção da igreja. E por o pastor não querer perder o grande número de pessoas, e por ele ter ideias erradas quanto ao evangelismo e a verdadeira conversão, ele atende aos ímpios em sua igreja, e seu pequeno grupo de verdadeiras ovelhas que pertencem a Jesus Cristo está sentado no meio de todo o teatro, no meio de todo o mundanismo, no meio de todo o entretenimento que está acontecendo. Nós queremos apenas adorar Jesus e queremos apenas que alguém nos ensine a Bíblia, e pastores vão pagar por isso. Isso é verdade. Isso é verdade. Você está dizendo, você está nervoso, meus queridos amigos, vocês sabem o quanto me custa dizer isso? Isso é verdade. Tentando manter juntos um bando de ímpios, enquanto um pequeno rebanho no meio deles está morrendo de fome. E fazendo com que eles vão à direção que eles não querem ir com a maioria dos carnais. Escute-me. Se a minha esposa estivesse no Walmart, tarde da noite, e você estivesse passando por lá e você tivesse visto 2 homens que estavam abusando dela, 3, 4, 5, 10 homens estivessem abusando dela e machucando-a, e você abaixasse a cabeça em nome da autopreservação, e você passasse de lado, eu quero te dizer algo, amigo. Eu não vou apenas atrás daqueles 10 homens, eu também vou atrás de você. É a noiva de Cristo e ela é preciosa para Ele. Vai custar-lhe servir Jesus. Poderá custar a sua igreja, a sua reputação, a sua denominação, absolutamente tudo. Mas a noiva de Jesus Cristo é digna. Veja o que diz, eu amo isso. Veja 39, e lhes darei um mesmo coração e um só caminho. E o que é esse caminho? É Cristo e é santidade. Todo verdadeiro crente que eu já encontrei falou muito de Cristo e tinha um desejo de ser mais santos do que já eram, mais conformados a Cristo. Veja, e lhes darei o mesmo coração, um só caminho, para que temam todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos depois deles. Que grande texto é esse! Mas vamos agora. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar, de fazer-lhes o bem. Agora, nós apenas lemos isso e muitas pessoas que são ímpias, que são perdidas, apenas vão à igreja no domingo, elas ouvem este verso e dizem, sim, Deus fez uma aliança eterna comigo, Ele nunca se apartará de mim, nunca, nunca, e estou seguro por causa da graça de Deus.
Mas eles falham em ler a segunda parte. E veja o que diz: e farei com eles uma aliança eterna de que não se desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Evidência de que Deus fez uma aliança eterna com você, Senhor, é que Ele colocou o temor de Deus em você, para que você não se aparte dEle. Se você se apartar dEle e Ele não te disciplinar, e você continuar se apartando dEle, esta é uma evidência que Ele não colocou o temor dEle em você. Você não foi regenerado, então você não tem aliança com Deus alguma. Isso é a verdade. A oitava acusação, e vamos nos apressar nisso. Sei que isso é um mal entendido hoje, então vou defini-la. Uma falta de amorosa e misericordiosa disciplina eclesiástica. A maioria dos pastores evangélicos atualmente na América devem pegar Mateus 18 e arrancá-los das suas Bíblias. Você não pode fazer isso. Senhor, você tem que ficar com tudo. Muitos pastores, sua teologia fica para trás quando eles saem do seu escritório, do seu local de estudo. Eles são teológicos nas conversas, são teológicos nos seus escritórios, mas quando saem, eles administram a igreja por métodos carnais. E eu não sou um ancião na minha igreja e não estou lá há muito tempo, então posso dizer isso sem me gabar. Ela pratica disciplina eclesiástica. É uma igreja bem grande, cerca de 1000 pessoas. E eles estimaram ter salvo 30 casamentos nos últimos anos. Através de amorosa e compassiva disciplina eclesiástica, que não começa com excomunhão. Começa com vós que sois espirituais. Nós dizemos, eu sou tão amoroso, nós não podemos praticar disciplina, somos amorosos. Você é mais amoroso do que Jesus? Ele é quem ordenou isso. Sim, mas vai causar tantos problemas? Sim, vai. Talvez seja por isso que há muitos problemas entre a igreja e a cultura hoje. Porque não estamos confrontando a cultura. E não confrontamos a cultura simplesmente saindo e fazendo protesto para Hollywood. Nós confrontamos a cultura obedecendo a Deus. Noé construiu a arca e condenou o mundo. Você não precisa ter a faixa de protesto, só ande em obediência e o mundo irá te odiar. Meu querido amigo, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o. Entre ti e ele, se te ouvirtes, ganhaste a teu irmão. Que coisa maravilhosa. Mas se não te ouvir, leva ainda consigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Não que esses caras estejam do seu lado, eles não vão ouvir e julgar. Talvez teu irmão não esteja em pecado, talvez você seja crítico demais e legalista. Ouça, e se não os escutar, diz eu à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Meu querido amigo, eu creio que precisamos ouvir isso. Podemos começar obedecendo a Deus e nos disciplinando. Ou podemos deixar que Deus o faça por nós. E talvez a hora venha e é chegada em que isso vai acontecer. Não estou falando de homens críticos, legalistas e odiosos, já existem muitos. Eu estou falando de um homem, de um grupo de anciãos, líderes, que amam o bastante para arriscarem suas vidas. Porque sabem que isso não é um jogo, isso não é algo que fazemos apenas para esta vida. A eternidade está em jogo, a salvação de almas. Olhe para todas essas livrarias cristãs. Olha para os livros antigos, dos dias antigos de Wesley e Whitefield, e repetidamente dos puritanos reformados. A maioria desses livros lidou com o que é o Evangelho, como você o prega, como você leva alguém a Cristo, como você discerne uma verdadeira conversão, como você se torna um doutor de almas. Nós nos unimos em Roma nessa questão. Roma, bebê é batizado, o bebê é cristão, o bebê é de Roma. Nunca mais lide com a conversão, apenas crie todo tipo de métodos mundanos para mantê-los na igreja. Evangélicos têm feito o mesmo. Ore uma pequena oração com eles depois de 2 ou 3 minutos, depois de meia hora de pregação, sendo que 25 minutos foram de histórias bem divertidas. E então lance a rede depois de 5 minutos.
Aconselhe-os um pouco e então os declare salvos e passe o resto dos dias discipulando-os e imaginando por que eles não crescem. Quero lhe dizer, eu creio em um discipulado pessoal 1 a 1. Mas, meu querido amigo, a igreja se deu bem por 1000 anos ou mais sem ele. Sem aquilo que conhecemos como discipulado pessoal, com todos os livros e coisas diferentes. Quero que você pense nisso. O discipulado pessoal de 1 a 1 se tornou gigante no final dos anos 70 e até hoje. Qual era o clamor? Estão saindo tantas pessoas pela porta dos fundos quando estão entrando da frente. E a razão disso é que não estamos discipulando as pessoas. Não, isso está acontecendo porque as pessoas não estão sendo convertidas. Porque suas ovelhas, elas ouvem a sua voz e o seguem. Agora nós devemos discipulá-los, mas não é por isso. Saíram de nós, mas não eram de nós. E eles tiveram pouca chance de ser como nós. E ninguém jamais lidou com suas almas. Então nós gastamos uma fortuna discipulando cabras, esperando que se tornem ovelhas. Você não pode ensinar uma cabra a ser ovelha. Uma cabra se torna uma ovelha pela obra sobrenatural do Espírito de Deus Todo-Poderoso. Agora, disciplina eclesiástica. Eu mudei minha família para esta igreja porque ela pratica disciplina eclesiástica. Porque eu preciso estar debaixo de disciplina eclesiástica. O cuidado observador de anciãos e outros membros me levam isso a sério. Eu quero que as minhas crianças, elas são bem pequenas agora, mas se forem convertidas, ou fizerem uma profissão de fé e depois se desviarem, vou querer saber que as minhas crianças serão batizadas, trazidas diante da igreja, se necessário, para a salvação de suas almas. Alguns de vocês ficariam tão indignados se um pastor lhe dissesse: honestamente, tenho estado orando pelas suas crianças e temo que não são convertidas. Você ficaria indignado que reuniria um grupo para expulsar aquele pastor, em vez de perceber: oh, louvado seja Deus, temos um homem de Deus aqui. Nona acusação: um silêncio acerca da santificação. A falta de ensino sério sobre santidade. Meu caro amigo, com o ensino genérico sobre santidade, todo mundo concorda. Vamos ser santos, nós precisamos ser mais santos. Vamos ter uma conferência sobre santidade, mas quando você é específico sobre o que isso significa, é aí que tudo fica tumultuado. Busque paz com todos os homens, o escritor de Hebreus nos diz, e santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Alguém acredita nisso? Você diz: irmão Paul, eu tenho sido culpado tão frequentemente por ensinar a salvação. Escute-me novamente. Isso remete à regeneração e à providência de Deus. Se Deus verdadeiramente converte um homem, Ele vai continuar trabalhando nesse homem, através do ensino, bênção, advertência e disciplina. Ele vai certificar-se de que o trabalho que Ele começou será completo. E é por isso que o escritor diz: sem santificação, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque não existe crescimento em santidade. Deus não está trabalhando em sua vida. Se Ele não está trabalhando em sua vida, é porque você não é um filho. Veja as diferenças entre Jacó e Esaú. Amei Jacó, odiei Esaú. Porém Deus cumpriu suas promessas em ambos. Jacó foi abençoado, Esaú foi abençoado. Como Deus demonstrou seus julgamentos e ira contra Esaú e seu amor com Jacó? Eu vou lhe contar como. Ele deixou Esaú à vontade, sem exercer disciplina, sem piedade, nada. Mas ele espancava Jacó até a morte, quase todos os dias de sua vida. A disciplina amorosa, a correção de Deus para nos trazer a santidade. Agora, há tanto ensino sobre isso, mas deixe-me dizer isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo. Romanos 12:1 continua no segundo. Seus corpos, por que ele diz corpo? Eu acredito que para evitar toda essa super espiritualidade. Bem, eu dei a Jesus o meu coração e você não pode julgar um livro pela sua capa. Bem, a verdade é que você pode julgar um livro pela capa. Jesus nunca disse que você não poderia julgar um livro pela capa. Ele disse que você não poderia conhecer a árvore pelos seus frutos. E se você pensa que deu-lhe seu coração, então ele vai ter seu corpo. E vou lhe contar o motivo. O coração, meu amigo, não é um músculo de bombeamento de sangue. É o fruto da imaginação de um poeta.
Ele refere-se à sua verdadeira essência, ou centro do seu ser. Não me diga que Jesus tem a sua real essência e o centro do seu ser, e isso não afeta o seu corpo. Isso não vai acontecer. E então o que nós fazemos? Nós vamos às Escrituras, o quê? Legalisticamente não, extraindo inferências não, apenas baseando-se nos mandamentos das Escrituras, sobre o quê? Eu não concordo com tudo que os puritanos disseram, mas eu amo os puritanos, e uma das razões por que os amo é que acredito que eles honestamente tentaram colocar tudo nas suas vidas abaixo do senhorio de Jesus Cristo. Suas mentes. Porque eles terem escrito 800 páginas de livros sobre o que eu devo pensar de acordo com as Escrituras. O que não deve entrar na minha mente de acordo com as Escrituras. O que eu devo fazer com meus olhos. O que deve entrar por esses ouvidos. O que não deve entrar nesses ouvidos. Como a língua deve ser dirigida. Qual deve ser a direção da minha vida. Sim, eu vou te assustar até a morte. Como eu devo me vestir? Agora eu tenho que ser cuidadoso aqui. Eu não quero criar inferências. Meu querido amigo, minha esposa diz assim: se as roupas não são uma moldura para o seu rosto, pelo qual a glória de Cristo é manifestada, então é de Deus. Mas se suas roupas são uma moldura para seu corpo, é sensual e Deus odeia. Disse o bastante? Agora, eu posso falar tudo sobre santidade. A santidade não é apenas uma expressão exterior, mas nós nos tornamos um povo que usa a obra do interior do Espírito Santo como uma desculpa para dizer que nada vai acontecer pro lado de fora. E isso não é verdade. Alguns jovens dentre vocês clamam, provavelmente mais do que eu, para que o Espírito de Deus preencha-os e trabalhe em vocês. Mas é necessário apenas meia hora de televisão para entristecê-los de tal forma que ele estará a quilômetro de vocês. 99% pura, 1% esgoto, eu não bebo. Uma vez eu estava tendo lutas e Leonard Ravenhill estava conversando com um querido amigo meu que estava dizendo: irmão Leonard, um rapaz, o irmão Paul, ele está realmente tendo lutas. E ele mandou um folheto e eu ainda tenho aquele folheto. Eu nunca vou me desfazer daquilo. Ele dizia: outros podem, você não. Eu não necessariamente concordo com tudo. Escute-me, rapaz. Eu não vou a shoppings. Eu não vou, não porque sou mais santo do que você, é porque eu sei quem eu sou. Existe a história de um dos mais refinados e melhores violinistas da Europa, tocando em seu último concerto, um homem velho, e quando ele terminou, um rapaz andou até o violinista e disse: Senhor, eu daria a minha vida para tocar como você. E o velho homem disse: filho, eu dei a minha vida para tocar como eu. Eu quero o poder de Deus em minha vida, então algo tem que ser abandonado. Eu quero conhecê-lo, então uma separação deve acontecer. Deixe-me dizer uma coisa, jovem, todo mundo está andando por aí, todos seus pequenos retiros e encontros grupais e cantando cubaná e tudo mais. Talvez você tenha que ficar sozinho no deserto com Deus e jejuar por 7 dias de joelho e estudando o livro de Salmos. Apenas ficando a sós com Deus, pertencendo a Ele. Para ser um homem de Deus, deve existir um senso onde algumas vezes até sua esposa, que é sua própria carne, uma com ela, ela olha em seus olhos e sabe que não pode ir aonde você está indo. Existe silêncio acerca da santificação. Eu penso, não se una a descrentes, porque qual parceria há entre retidão e iniquidade? Nenhuma. Ou qual companheirismo tem a luz com as trevas? Nenhum. Trevas é o oposto da revelação de Deus. Ou que harmonia Cristo tem com Belial? Nenhuma. Ou que tem o crente com o descrente? Nada. Ele diz, saia do meio deles. Saia do meio do quê? Saia do meio da iniquidade, trevas, tramas satânicas e da vida e mundanismo do descrente. Saia disso. Eu tenho uma 10ª acusação e esta é muito importante para mim. Sendo um homem mais velho, com uma família jovem, eu não havia me casado até os 30 anos de idade. Minha esposa teve algo como um pequeno tumor cerebral nos primeiros anos e não podíamos ter filhos. E então, louvado seja Deus, uma criança nasceu.
e depois outra, e depois outra, e depois, quem sabe, risos. A psicologia e a sociologia têm substituído as escrituras no que diz respeito à família. Meus queridos amigos, pastores e líderes, pensem nisto. Nossas igrejas, ou nossos cultos dominicais, melhor dito, são tão cosméticos. Apenas porque parece haver uma adoração bonita em um sermão que foi legal e as pessoas parecem movidas, isto não é evidência. Eu vou lhes dizer o que é evidência. A casa, os casamentos, as famílias. Juízes 17:6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava direito aos seus olhos. Se eu converso com as pessoas, porque eu converso com várias, e encontro um homem de Deus que criou filhos reverentes a Deus, eu vou e me apego a ele. Mas na maioria dos casos, sabe o que eu descubro? As pessoas com quem eu converso na igreja são todos ligados a fábulas profanas de sociologia, isso e aquilo e qualquer outra coisa. Cada qual o que acha mais reto e não conseguem se dar conta disso. Mas sempre que tem a oportunidade de encontrar um homem e uma mulher que adequaram a si mesmo e a sua família de acordo com as escrituras, a diferença é esmagadora. Quando estou em um avião, adoro fazer isso. Homens sentam ao meu lado e depois começam. O que você faz? Ah, eu sou casado. E eles? Ah, o que mais você faz? Ah, eu sou o pai. E o que mais você faz? Bem, se tiver algum tempo livre, eu prego um pouco. O que importa se um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Deixe-me colocar dessa forma. Baseado no que você cria seus filhos e ama sua esposa? Baseado em quê? Se você não consegue ir às escrituras agora mesmo, pegar os versículos e me mostrar como a sua família está fundamentada nela, posso lhe assegurar que você é cativo da psicologia e da sociologia, dos caprichos e das mentiras deste século. Veja bem, você não tem o direito de fazer isso, você não tem autoridade, Senhor, separado da palavra de Deus. Veja Gênesis 18:9. Porque eu os escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Que maravilhoso! E preste atenção, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Bem, o versículo 2 nos conta que a vontade de Deus é perfeita. Então, sempre que lhe sobrevier a ideia, como um homem de Deus que estou sacrificando a minha família para o bem do ministério, vou lhe dizer que você é um mentiroso de cara lavada. Você está sacrificando a sua família pelo bem do pequeno reino que você está tentando construir. Porque a vontade de Deus é perfeita. Isso significa que eu não tenho que violar a vontade de Deus no que diz respeito à minha família, a fim de cumprir a vontade de Deus no que diz respeito ao meu ministério. Deus não precisa de você. Ele deseja sim que você seja obediente. Que você seja obediente. Só quero lhe dar 2 exemplos. É quando alguém me perguntou uma vez: irmão Paul, você é contra o evangelismo? Eu disse sim e não. Eu não sou contra o evangelismo bíblico, mas sou contra a forma com que você está evangelizando. Você é contra a escola dominical e grupo jovem? Sim e não. Quero lhe explicar uma coisa. Agora, por alguns de vocês, eu não vou ser suficiente. E para alguns, eu só quero usar essas 2 coisas para apontar o que está errado conosco. Escola bíblica dominical. Não importa de qual denominação você faz parte. Se você faz parte de alguma denominação que é de alguma forma organizada, posso lhe assegurar que suas denominações gastam milhões de dólares com material para a escola bíblica. Milhões de dólares com conferências, em ensinar professores a ensinarem na escola bíblica. Em fazer tudo o que está na regra para promover a escola bíblica. Isso é um fato. Deixe-me perguntar alguma coisa. Quanto dinheiro sua denominação gasta e quantas conferências e horas de trabalho são disponibilizadas para ensinar pais a ensinarem seus filhos? Então agora você percebeu, não é mesmo? Deus não tem um plano B, Ele tem um plano A.
Se você evita o plano A, o plano B não funciona. Não estou dizendo que as crianças não podem se unir em grupos, serem catequizadas ou ensinadas ou qualquer coisa, mas se isso começar a sugerir a substituição do ministério do pai no lar, exploda em pedaços. Entende o que estou dizendo? Olhe apenas para este pequeno exemplo. Tudo pela escola bíblica, tudo pela escola bíblica, mas há dificilmente uma conferência em todo o país para ensinar homens a educarem seus filhos. Na maioria das vezes, a escola bíblica não é nada mais do que entretenimento, pois o professor de escola bíblica não tem a autoridade para disciplinar seus filhos. E ainda que tivesse, não fariam, pois não acreditam nisso. Esse é apenas um pequeno exemplo. Vamos olhar para os grupos jovens. Bem, a juventude precisa estar junta, você sabe. Eles precisam estar juntos. Tudo bem, vamos ver Provérbios 13 e 20. Quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos sofrerá aflição. Quem lhes disse que a juventude deve estar junta? Quem lhes disse isso? Eu vou lhe dizer quem disse isso. Psicólogos da década de 60. Separação entre as gerações. A juventude deve permanecer com os adultos para que parem de agir como tolos ingênuos. E unam-se à maturidade, deixando de lado a tolice, a qual leva à destruição. Não digo que vocês não podem reunir a juventude, mas caso façam, sugiro que tenham os pais junto a eles. E você diz, bem, e quanto à juventude perdida que chega à nossa igreja? Bem, o que eles estão vendo agora? A juventude perdida chega à sua juventude cristã na igreja e vê quase o mesmo que vê em sua própria casa. Sem pais, crianças ensinando crianças, ou um cara um pouco mais velho com gel no cabelo ensinando seus filhos. Mas o que aconteceria se a juventude perdida chegasse à sua igreja e eles vissem lá as crianças e a juventude em um relacionamento amável e maravilhoso coletivamente com seus pais? Então eles diriam, nossa, nunca vi nada como isso antes. Olha só o pai dele, ele ama. Quero dizer, ele ama o pai dele. Quero dizer, olha só. Então isso é o cristianismo. Veja, meu querido amigo, vamos dizer, eu não sou médico, mas um homem vem a mim com um sangramento na testa e diz, irmão Paul, já fui a todos os lugares, ninguém consegue diagnosticar o meu problema. Eu digo, bem, eu não sou médico, mas vou segui-lo por 24 horas. E eu noto que sempre que o relógio soa, soando 1 hora, ele bate em sua própria cabeça com um tijolo uma vez. Soando 2 horas, ele bate com o tijolo em sua própria cabeça 2 vezes. Soando 12 horas, ele bate 12 vezes em sua própria cabeça com o tijolo. Após observá-lo cautelosa e cuidadosamente, fazendo anotações por 24 horas, eu vou até ele e digo, sabe, acho que descobri qual é o seu problema. Não sou médico, mas acho que descobri qual é o seu problema. É patético dessa forma entre nós, igreja. Por que nossos filhos fazem o que fazem? Porque tudo é como um velho, querido santo. Alguém o questionou uma vez por que seu filho adolescente sair de uma moça jovem para um lugar reservado. E disseram, você não confia em seu filho? Ele disse, não, eu confio em meu filho. O que fez pensar isso? Eu não confio em seu pai. Eu não deixaria o pai dele sozinho com uma mulher que não fosse sua esposa. E tenho muito mais a perder que o menino. Tenho muito mais controle sobre minha própria vontade do que um adolescente com hormônios raivosos. O que o fez pensar que eu o deixaria? Nós violamos princípios bíblicos após princípios bíblicos, após princípios bíblicos. E depois imaginamos por que está tudo uma bagunça. Apenas uma passada bem rápida comigo. Vocês sabem que quando eu digo bem rápido, estou falando em alegoria ou algo assim. Ai, ai. Vá até 1 Timóteo. Há alguns meses atrás, eu estava ouvindo sobre todas as coisas horrendas que estavam acontecendo com nossa
Não sei como vocês chamariam agora. República, democracia, país, realmente não tenho certeza. Estado socialista? E eu estava tão sobrecarregado que sentei lá ouvindo e Deus, o que eu posso fazer? Agora mesmo, Senhor, honestamente, com tudo que há em mim, eu pularia no meio do fogo. Eu vou, se houver um rinoceronte atacando, eu pularei na frente dele. Apenas me diga o que fazer. Tu queres que eu vá para Washington e apenas fique em pé diante da Casa Branca e pregue até que me atirem na cadeia? Estou cansado de pregar apenas para cristãos em igrejas e tudo mais. Deus, apenas... O país está indo para o inferno, apenas me atire. O que queres que eu faça? Apenas me atire a eles. Versículo 1 do capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. 1 Timóteo 4:1. Dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Agora ele segue basicamente contando ao jovem Timóteo que todo o inferno irá se manifestar na cultura. Tudo será simplesmente enlouquecedor. Homens como feras. Eu estive com Conrad Mabille há alguns meses atrás e o ouvi pregar. Chamam-no de Spurgeon da África, e muito justamente. Se você tivesse a chance de ouvi-lo, ouça. Ele é um dos meus pregadores favoritos no mundo. Ele disse isso. Na África não temos mais medo das feras. Nós não corremos das feras. Nós tememos o homem. Corremos de homens. Ele estava falando, é claro, da depravação. Mas ele disse ainda que o mundo irá perder o controle, Timóteo. Agora, o que ele diz que seja feito? Versículo 6. Exponda estas coisas aos irmãos. Serás um ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé. E bem aqui, neste texto, começou a se desatar para mim. Paul, o mundo perdeu a cabeça. Tudo vai acontecer e está sob minha providência, mas ouça-me. Esta deveria ser sua reação em meio à manifestação de todo o inferno, em meio à apostasia, em meio à perseguição. Eis o que você precisa fazer: ser constantemente alimentado com as palavras da fé. Nós sempre queremos correr lá fora e fazer alguma coisa, queremos consertar alguma coisa. Deus está em busca de homens de caráter, espadas polidas. Em primeiro lugar, filho, seja constantemente alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Este que tem seguido é muito importante. Penso que está nos indicando que um simples estudo intelectual da Escritura não irá alcançar o objetivo que Deus tem para seus homens. Eles devem obedecê-la, devem começar a segui-la. Você não pode aprender bem a doutrina até que siga a doutrina que aprende. E então ele diz isso: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Meu querido amigo, deixe-me contar uma coisa. Toda essa coisa de igreja emergente, muito desse negócio de crescimento de igrejas, toda a sensibilidade cultural jogando pela janela a sensibilidade à Bíblia, é apenas um punhado de menininhos querendo brincar de igreja sem o poder de Deus em suas vidas. E eu vou manter essa opinião. É um pouco menos que Davi tentando se ajustar à armadura de Saul. Pouco me importa. Quanto mais você confia no braço da carne, menos você verá o poder de Deus. Ele diz: exercita-te pessoalmente na piedade. 1 Timóteo 4:7. Homem de verdade, você quer avivamento? Eu também. Entretanto, nós precisamos de um exército. Se espadas poderosas, se espadas flamejantes, lanças, espadas e armamento cairão do céu para que nós lutemos, então precisamos ser o tipo de homens que possam arcar com tais coisas, manejá-las e lutar com elas com bom caráter. Devemos nos disciplinar pelo propósito da piedade. Jovens, disciplinem-se a orar. Disciplinem-se a leitura sistemática das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, diversas vezes. Diversas vezes. Disciplinem-se do seu discurso, disciplinem-se nas companhias que mantém, disciplinem-se no seu deitar e no seu levantar. Isso é uma guerra. Discipline-se.
Jovens, posso lhe dizer uma coisa: a menos que você seja uma exceção, nascido na geração que você nasceu, se você tem menos de 30 anos de idade, aliás, até mesmo menos de 40, você provavelmente carece de disciplina, porque você nunca foi obrigado a trabalhar, você nunca teve que trabalhar por sua comida, e seus pais nunca o fizeram trabalhar tanto até seus ossos chorarem. Os homens que mais têm realizado e sido usados por Deus têm sido homens de trabalho no ministério. Isso é duro e vai lhe custar tudo. Tudo, tudo. E assim que você for um homem velho, estará quebrado, mas forte nas coisas de Deus. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e daqui há de vir. Ah, meus queridos amigos, quem se importa com a vida melhor agora? Eternidade! O dia em que você se põe de pé naquele salão de granito diante do Senhor da glória, e reis e os maiores homens da terra são divididos, partidos e selecionados, alguns lançados no inferno eterno e alguns convidados à glória eterna. Viva para a eternidade! Esses atletas olímpicos, quão majestosos são, mas somente por um momento. Eles começam a treinar quando têm 4 ou 5 anos, mas eles trazem nada se não treinar até que tenham 22 anos. Correm por uma corrida de 9 segundos, por uma medalha que eles penduram, e é isso. Você não pode dar o mesmo pelas coisas eternas. Alguns dos maiores homens de Deus são homens muito limitados em seus corpos. Foram tão limitados em suas capacidades que tiveram que focar em apenas uma coisa: o ministério. O exercício físico para pouco é proveitoso. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para que se fique labutamos e nos esforçamos sobremodo. Portanto, temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Isso não é um martírio ao qual inutilmente damos nossas vidas por nada, apenas para sejamos pulverizados sem esperança. Não! Servimos a Deus e Deus nos honrará. Nós colocamos nossa esperança nisso e isso nos dá força. Força! Ah, essa vida é um vapor, eu tenho 47 anos, mas ontem eu tinha 21. Para onde foi tudo isso? É um vapor, e enquanto você tem força, pregue. Eu louvo a Deus, pois por sua providência, enquanto eu era jovem, passei a minha vida nas montanhas dos Andes e nas selvas do Peru, fazendo o que eu tenho mais força para fazer. Enquanto você é um jovem, enquanto há força em você, trabalhe com toda a sua energia. Pegue aqueles estúpidos jogos de videogame que você tem e esmague-os com seus pés. Jogue a TV pela janela. Você foi feito para coisas maiores do que essas. Se você é um filho do rei, nada nessa terra pode satisfazê-lo. Nada. Ordena e ensina estas coisas. Agora há muito aqui, mas olhe no versículo 15. Medita essas coisas, ocupa-te delas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 1 Timóteo 4,15. Vamos dizer que uma mesa de madeira, meu filho derrama um copo da água. E pela lógica da natureza, as leis que Deus colocou nela, a água acumula um pouco na mesa, o suficiente para que você possa ver uma poça. Você passa por ali e diz: a água derramada na mesa é evidente para todos. Mas então passa por ali, pega uma toalha, passo sobre a poça de água derramada e a suspendo. E você diz: não vejo mais água nenhuma. Onde está? Foi absolvida pela toalha. Homens, vocês devem estar absolvidos nessas coisas de piedade e caráter. Homens, eu rogo a vocês, escutem-me, isso é muito importante. Vocês não são garotos de recado. Não é para vocês desperdiçarem seus dias limpando os narizes de crentes carnais. Dediquem-se aos seus estudos, bebam profundamente,
Sejam tão absolvidos no conhecimento e na intimidade com Deus que as pessoas digam: onde ele está? Ele costumava ser um homem tão notável na cidade, um amigo de todos, uma figura. Onde ele está? Ele está ocupado nessas coisas. Nós somos homens de Deus, somos ministros do Altíssimo. Deveria haver uma alteridade sobre nós. Deveríamos ter um olhar de contemplação em direção a um ganho distante. A maior coisa que podemos fazer pelo nosso povo é sermos homens de Deus, ocupados nas coisas de Deus, para que quando abrirmos nossas bocas, a palavra de Deus saia. Na igreja que frequento, Jeffrey Noblet é o pastor principal. Ele sempre se dedicou aos estudos, mas quando eu cheguei lá, conversei com ele, conversei com outros líderes. E sempre que alguém me perguntava alguma coisa, eu dizia: por favor, faça isso. Tomem o quanto puder do fardo do irmão Noblet e deixem que ele viva para o estudo com Deus. Pois eu tenho um filho aqui. E o maior presente que aquele homem poderia me dar é estudar para se apresentar aprovado e vir ao púlpito no poder do Espírito Santo e proclamar: assim diz o Senhor, corrigindo e repreendendo, anunciando grandes promessas e advertências. Por favor, façam isso por mim. Pastor, por favor, faça isso pelo seu povo, porque ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos acabar logo com isso. Esse versículo significa quase nada na comunidade evangélica hoje. Quantos pastores e pregadores você pensa que tomam isso seriamente? Eu preciso ter cuidado de mim mesmo para garantir a salvação para mim e para aqueles que me ouvem. Eu tenho uma pergunta, pastor. Quando foi a última vez que você examinou sua própria fé, a sua própria vida, para ver se você realmente está na fé? Para ver se você realmente o conhece. Veja, meu amigo, eu tenho grande certeza quando estudo minha própria conversão, quando a discuto com outros homens, quando olho para os 25 anos da minha peregrinação com Cristo, tenho grande certeza de o ter conhecido. Mas mesmo agora, se eu me desviasse da fé e fosse embora e continuasse naquela direção para a heresia e o mundanismo, essa poderia ser a maior das provas de que eu nunca o conheci, de que a coisa toda foi um trabalho da carne. Eu sei que eu estou dizendo, está sendo marcante para você. Você pensa: meu Deus, eu nunca ouvi tal coisa. Esse é o antigo caminho. Leia o Peregrino. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Que Deus abençoe a sua igreja. Glória seja dada a Deus, Senhor. Obrigado pela oportunidade de fazer esse trabalho, Senhor.